Graça e paz, boa noite. É um prazer ter você conosco nesse culto online da Igreja Evangélica Nova Aliança aqui da cidade de Augustinópolis. O nosso endereço na internet é Nova Aliança Augustinópolis. Esse é o nosso canal no YouTube. E para começar o nosso culto de hoje, eu quero ler um texto que está lá em Daniel, capítulo 9, a partir do verso 17, que diz assim: Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que Tu és Deus. Não demore em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo e Jerusalém é a Tua cidade. E eu posso trocar o nome Jerusalém pela cidade de Augustinópolis e dizer que Augustinópolis é a cidade de Deus, Brasil é o país de Deus. Então eu convido você a fazer uma oração a Deus, porque eu creio que não é por causa da nossa bondade, não é por causa de nenhum de nós, mas por causa do amor, por causa da fidelidade, por causa da bondade, da misericórdia de Deus, que Ele irá ouvir as nossas orações e Ele irá trazer a resposta a cada um de nós. Então, onde você está, feche os teus olhos, vamos orar, porque eu creio que Deus tem escutado as nossas orações. Então, vamos orar juntos. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, e eu faço das orações do teu servo Daniel, meu Pai, a minha oração nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa atender, meu Pai, o clamor dessa nação, que o Senhor possa ouvir, Senhor Deus, a súplica de cada um dos teus filhos, meu Pai, Senhor Deus, não por causa da nossa bondade, meu Pai, não, Senhor Deus, mas porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, meu Pai, se renovam a cada manhã. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, Senhor Deus, com esse culto maravilhoso, que a tua doce presença possa tocar no coração de cada um que está nos assistindo nesse momento. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Eu já
Graças e paz, povo de Deus, que alegria, que dia maravilhoso esse, aonde nós trazemos à memória a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. E como o hino que nós acabamos de cantar, há uma nova canção em nossos lábios, há uma nova canção. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, há esperança para nós. Então Ele vive e Ele vive eternamente, está sentado à direita de Deus Pai, aleluia. E é com essa alegria e é com essa certeza que Cristo está vivo que nós começamos, esse culto de hoje, essa mensagem de hoje, porque eu creio que Deus preparou algo poderoso para você nesta noite. Eu creio que Deus preparou algo maravilhoso para você nesta noite. Então abra o teu coração, abra a tua mente, para que Deus possa falar poderosamente com você. E antes de nós começarmos essa mensagem, compartilhe esse link, compartilhe o endereço da Igreja Evangélica Nova Aliança aqui de Augustinópolis, Nova Aliança Augustinópolis. Esse é o nosso canal no YouTube. Vamos compartilhar essa mensagem, vamos espalhar as boas novas de Jesus através dessa mensagem, através desse link. Então convide um amigo seu, convide um parente seu, convide alguém que você conhece para que possa estar assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, porque eu creio poderosamente que Deus tem algo para falar com você nesse momento, amém? Então abra o teu coração, porque Deus quer falar com você. E eu convido você, antes de nós lermos os primeiros textos, a fazer uma oração, a pedir a direção de Deus, pedir a orientação de Deus, e que Deus possa verdadeiramente falar a cada um que está nos assistindo nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor Deus, a minha vida em Tuas mãos. Eu quero entregar a vida de cada um, meu Pai, que está nos assistindo nesse momento em Tuas mãos, crendo que o Senhor é o autor da vida, crendo que o Senhor é o dono, Senhor Deus, das nossas vidas, e eu creio que é o Senhor quem nos protege, eu creio que é o Senhor quem nos guarda. Então eu peço em nome de Jesus, fala poderosamente com cada um, meu Pai, que não seja uma simples mensagem, mas que seja algo que venha transformar a nossa vida, que venha mudar, Senhor Deus, a nossa vida e o nosso estilo de vida. Para quê? Para que nós possamos a cada dia, Pai, ser mais parecidos com o Senhor. Então, Pai, eu peço, fala poderosamente conosco em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse é um momento maravilhoso da igreja, daqueles que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, daqueles que têm uma fé no Deus verdadeiro, no Deus único que é Jesus Cristo. Então você acordou hoje crendo que Ele ressuscitou, que Ele veio à terra, Ele passou por essa terra em forma de homem, foi crucificado numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E eu quero trazer algo para você da parte de Deus, né? Hoje também nós vamos celebrar a nossa ceia. Eu creio que você que está me assistindo já preparou a sua ceia, está aí na sua casa com o seu vinho, com o seu suco de uva, com o seu pão, reunido toda a família, porque logo mais nós estaremos ceando, logo mais nós estaremos trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Então se prepare para mais tarde nós estarmos ceando com você, aleluia. E o primeiro texto que eu quero trazer para vocês, nesse momento, algo que Deus falou no meu coração quando eu meditava essa semana na palavra de Deus, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, algo que me chamou muita atenção nessa leitura desses dias. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Amados, esse texto me chamou muita atenção porque a palavra piedade que nós encontramos nesse texto, ela não é uma referência a eu sentir a dor do próximo, a eu me colocar no próximo, sentir algo pelo próximo. A palavra piedade que o apóstolo Paulo usou, ela está relacionada aqui a uma
reverência, há uma fidelidade a Deus, há uma forma de honrar a Deus. Então, diferente daquilo que nós estamos acostumados de pensar que a piedade, e ela serve também, mas da forma de pensar que a piedade é eu me colocar, sentir a dor do próximo, o que o apóstolo Paulo ele se refere aqui é um estado de uma verdadeira adoração, um estado de uma pessoa que vive uma inteira fidelidade a Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto me chamou bastante atenção por isso. Por quê? Porque ele fala que é o ministério da piedade, ou seja, Jesus veio para cumprir a missão dele, ou seja, um ministério da fidelidade, o ministério da honra, o ministério da honestidade, em que Jesus veio para cumprir um papel e honestamente ele viveu tudo aquilo que Deus preparou para ele. Então esse dia, o de domingo, a semana que se passou, de sexta-feira principalmente, sexta, sábado e domingo, foi o que mais veio à nossa memória. O que? O tempo em que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e esse é um tempo onde verdadeiramente nós precisamos trazer à memória desse sacrifício de Jesus. Mas irmãos, não somente nesse tempo, não somente nessa semana, mas que essa memória ela possa estar viva em nós, não somente 2, 3 dias, um dia, mas que ela possa estar viva muitos e muitos dias, ou seja, que essa memória possa estar vivo todos os dias das nossas vidas, que nós possamos estar lembrando o tempo todo do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados, do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos crer que tudo que Jesus fez, Ele fez preparando algo para nós. Ele fez preparando algo para mim e preparando algo para você. Então, o que me enche de alegria quando olho para esse momento, quando esses dias vem mais, vamos dizer assim, mais nítido a nossa memória, se fala mais, se comemora mais, se traz mais a lembrança esse tempo. Por quê, irmãos? Porque esse Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele subiu aos céus. O que me traz alegria, irmãos, é que do jeito que ele subiu, ele vai descer. Olha o que fala lá o livro de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Ou seja, irmãos, Jesus morreu numa cruz, foi sepultado no terceiro dia, ressuscitou, mas Jesus ele passou, após ele ter ressuscitado, mais 40 dias entre o povo, caminhando, sendo visto por todos. Então Jesus, irmãos, ele andou ainda, após ter ressuscitado, 40 dias, pregando as boas novas do reino de Deus, falando do reino de Deus. Então Jesus não ficou parado numa cruz, Jesus não ficou dentro do sepulcro, Jesus ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Olha o que fala lá no texto de Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, o texto de Atos mostra claramente, bem nítido, para quê? Para que nós possamos entender que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Olha o que o texto diz: apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus provou para todos que ele estava vivo. Então, irmãos, esse é o momento
que eu preciso me alegrar. Esse período é um motivo de muita alegria, é um motivo que traz esperança, que traz muita alegria ao meu, ao seu coração. E por que traz muita alegria ao meu coração? Por quê, irmãos? Porque existe essa esperança não morreu, a nossa esperança não está sepultada, a nossa esperança não está pendurada numa cruz, a nossa esperança não está sendo carregado por ninguém nas costas, no ombro, em um madeiro. Não, a nossa esperança é Jesus, e Ele está vivo, Ele vive para a honra e glória de Deus. Olha o que esse hino, né? Ele diz que Jesus, Ele está vivo, que Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque você vive, você pode crer no amanhã. Então, essa é a esperança que nós precisamos ter, que Ele vive, e então se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, irmãos, Deus, Ele está vivo e bem vivo no teu coração. Ele vive e eu posso crer no amanhã. Então, esses dias, o mundo cristão lembrou-se. O mundo cristão lembrou do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, mostrou ao mundo o grande amor de Deus por cada um de nós. O grande amor de Deus, ou seja, a morte de Jesus na cruz foi um ato de extrema humilhação. O Rei da Glória viveu o espetáculo da vergonha jamais visto em outro momento. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, viveu o maior espetáculo vergonhoso que alguém poderia viver, pendurado no madeiro, humilhado. Então, ali nós podemos contemplar, irmãos, né, o príncipe da vida morrendo por mim, morrendo para você. Então, ali vemos o santo de Deus, Jesus Cristo, o santo de Deus, se fazendo pecado por mim e por você, levando as nossas dores, carregando as nossas feridas, sendo humilhado em nosso lugar. Ali nós podemos ver o autor da bênção sendo amaldiçoado, porque a palavra diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro, ou seja, o autor, aquele que nos abençoa todos os dias, se fez maldição em nosso pecado. Então, irmãos, esse é o mistério dos mistérios, o mistério da piedade, aquele que, se não outro, o Emanuel, Deus conosco, somente Ele poderia descer, somente Ele poderia se humilhar tão grandemente para mostrar o verdadeiro amor. A divindade desceu até a terra, a divindade humilhou-se. Por quê? Porque Deus queria resgatar o povo dele de novo, Deus queria trazer o povo dele de volta, e somente Deus, irmãos, poderia fazer isso. Não havia outra maneira, não havia outra forma, homem nenhum seria capaz de fazer isso. Somente Deus, descendo em forma de homem, morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para quê? Para que Ele pudesse nos dar vida e vida eterna. Então, esse foi o gesto
de maior amor. Este foi o gesto da piedade de Deus, o gesto da fidelidade de Jesus, o gesto da honra de Jesus, o gesto do respeito de Jesus para com Deus, irmãos. Porque, irmãos, Jesus se humilhou tanto, né, que lá em Filipenses 2:8 a palavra de Deus diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o Deus vivo se fez homem, humilhou-se, foi levado a uma cruz, morreu numa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele foi tão humilde, demonstrando amor por nós, que ele, irmãos, ele não poderia, né, ter feito de outra forma, somente dessa forma. Então nós precisamos viver o centro do Evangelho, o centro do cristianismo. O que é o centro do cristianismo? É João 3,16, é o centro do amor de Deus, é o centro da nossa fé. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o centro do Evangelho é esse. Esse é o Jesus, esse é o Jesus que eu creio, esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós adoramos, aquele que era Deus, se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Mas, irmãos, infelizmente, o que tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é Jesus vivendo, né, o povo negando Jesus de uma forma muito, vamos dizer assim, de uma forma muito baixa, né? Tantos meios de comunicação, tantos, vamos dizer assim, grupos da sociedade que têm ultrajado a vida de Jesus, que têm feito Jesus um objeto de chacota, né? Tem feito de Jesus uma coisa qualquer, não tem tido nenhuma reverência, não tem tido respeito nenhum pela vida do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então, irmãos, e eu creio numa coisa, porque enquanto orava, enquanto preparava essa palavra, o que Deus falou no meu coração foi o seguinte: o tempo de humilhação foi só um, o tempo em que o meu filho foi humilhado, né? Foi ultrajado, foi um, e esse tempo já passou. A próxima vez que eu descer na terra, não é para ser humilhado, não é para ser ultrajado, mas é para julgar a humanidade. Ou seja, irmãos, Jesus, ele vai descer um dia, ele vai voltar, assim como ele subiu, ele vai voltar, irmãos, e esse é um tempo onde nós precisamos estar preparados. Porque lá no livro de Atos 1, nós olhamos o quê? Que da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. E quando ele descer, irmãos, o que nós precisamos estar fazendo? É estar preparado para a volta de Jesus. É estar vivendo o mistério da piedade, ou seja, o mistério da fidelidade, o ministério da fidelidade. Então, irmãos, nós precisamos o tempo todo desejar a volta de Jesus, sonhar com a volta de Jesus. Mas o que muitos estão fazendo, e o que a gente percebe, é que muitos não estão desejando mais a volta de Jesus. Muitos se apegaram demais a essa terra, muitos se apegaram demais às coisas dessa terra e não estão mais desejando aquilo que é eterno, estão desejando mais aquilo que é terreno do que aquilo que é eterno. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá aos Colossenses, e é um alerta para nós hoje. Colossenses 3, versículo 2 e 4 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Mantenha o seu pensamento, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, nas coisas eternas, mantenha o seu pensamento em Cristo. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar para que esse grande mistério da piedade possa realmente ter valido a pena. Nós precisamos dedicar nossa vida para que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena. Então nós precisamos mostrar fidelidade, mesmo nesse tempo de crise, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de muitas informações de que não vamos ter mais a mesma vida como era antes.
Não, irmãos, nós precisamos mostrar nossa fidelidade a Deus. Nós precisamos, irmãos, compreender que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Então nós não podemos desistir, nós não podemos parar de batalhar. Então nós precisamos mostrar o respeito a Deus, nós precisamos mostrar o nosso amor a Deus, não somente nesse período, né, da paixão de Cristo que nós falamos isso, não, mas em todos os dias das nossas vidas. Então, irmãos, mas assim como Jesus, quando ele entrou no Getsemane, né, que ele chamou os discípulos dele, chamou os apóstolos dele, naquele momento Jesus ali, ele se sentia só, né, ele se sentia abandonado, não tinha ninguém com ele. Olha o que fala lá Lucas 22:44, estando angustiado, ele orou ainda mais incessantemente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, esses dias talvez muitos se sentiram só, se sentiram angustiados, desesperados, mas o mesmo sofrimento que você está vivendo hoje, Jesus viveu numa intensidade muito maior, Jesus viveu num nível muito maior. Por quê, irmãos? Porque Jesus naquele momento ele orava, ele buscava a Deus. Para quê? Para que Deus viesse perdoar toda a humanidade, para que Deus pudesse vir com a misericórdia dele para toda a humanidade. Então, e esses dias nós não derramamos sangue, mas no nosso secreto, no nosso Getsemane, no lugar de angústia, no lugar de sofrimento, não derramamos o sangue para remir a terra, porque quando Jesus derramou o sangue, ele remiu a terra, ele restaurou novamente a terra. Mas esse foi o tempo onde nós derramamos as nossas lágrimas no chão, as nossas lágrimas de arrependimento, as nossas lágrimas sinceras do pedido de perdão a Deus. Então, irmãos, o sangue de Jesus remiu a terra, e as nossas lágrimas é uma confissão é uma confissão pelo pecado, é uma forma de declarar para Deus: Senhor, nós estamos arrependidos. Mas, irmãos, infelizmente, muitos ainda não creem nesse mistério, muitos ainda não creem no que Jesus fez, muitos ainda não acreditam no sacrifício de Jesus. Então, assim como muitos, os que seguiam Jesus, vamos dizer assim, não estavam com ele no momento em que ele mais precisou, né? Muitos ficaram de longe, muitos não entraram no Getsemane com Jesus, muitos estavam simplesmente preocupados com as suas festas, com seus afazeres. Porque, irmãos, enquanto Jesus estava sendo preparado para ser o sacrifício, para ser o Cordeiro Pascual, aquele que iria nos tirar de uma escravidão, aquele que iria nos libertar, enquanto Jesus estava sendo preparado para o sacrifício, muitos estavam preocupados somente com as suas vidas, somente preocupados em fazer o seu pão para a Páscoa, porque era o período da Páscoa. E o que a gente vê hoje, irmãos, é muitos preocupados com outras coisas. E Jesus no Getsemane, e muitos cristãos estão no Getsemane hoje, muitos cristãos estão vivendo dias de Getsemane, mas muitos outros estão brincando ainda, muitos outros estão vivendo uma vida como se não tivesse esperança do amanhã. Mas ele vive, e se ele vive, há esperança. Então eu quero deixar para você, irmãos, uma pergunta, e eu quero que você compreenda essa pergunta: a que distância você está de Jesus nesses dias? A que distância você ficou de Jesus nesses dias? Quando Jesus entrou no Getsemane, a palavra de Deus diz, irmão, lá em Lucas 22:41, diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Ou seja, Jesus chamou os discípulos dele para o Getsemane, e Jesus, irmãos, estava vivendo dias angustiantes, e Jesus se distanciou daqueles discípulos, e enquanto Jesus saiu para orar, enquanto Jesus orava, os discípulos que ficaram a uma distância de Jesus, enfraquecido, eles adormeceram, não intercederam por Jesus, não oraram por Jesus. Ou seja, talvez esse é um tempo onde muitos estão tão distantes de Jesus que não tem coragem para orar, não tem coragem para ler a Bíblia, não tem coragem para buscar a presença de Deus. Ou seja, Deus está a uma distância, porque a distância que a Bíblia fala, um tiro de pedra, é aproximadamente 30 metros. Ou seja, você talvez esteja em casa vendo Jesus somente de longe,
longe, somente contemplando Jesus de longe, mas ainda não criou coragem para ir até Jesus. E esse é um domingo onde eu te convido, o domingo em que Jesus ressuscitou, onde traz à memória o momento que Jesus ressuscitou, e eu convido você a se aproximar de Jesus. Eu convido você a tirar toda a distância que há entre você e Jesus, porque, irmãos, Jesus está te chamando para quê? Para viver dias de relacionamentos, dias de intimidade. Então esse é um domingo apropriado, um domingo propício para que você possa aproximar-se mais e mais de Jesus, amém? Então domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo onde nós contemplamos o sacrifício de Jesus na cruz, mas além disso, o domingo que nos traz à memória que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e Ele vive e vive eternamente. E aonde Ele está hoje? A palavra de Deus diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai. À direita de Deus Pai. Que alegria a palavra de Deus nos traz, que esperança a palavra de Deus nos traz, que Jesus está vivo e está sentado à direita de Deus Pai. Ele não está na cruz, Ele não está no sepulcro, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Então, o mistério da piedade é esse, irmãos, é que em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio a tudo, nós possamos ser fiel a Deus. Nós precisamos mostrar nossa fidelidade a Deus. Por quê? Porque Ele vive. E se Ele morreu e Ele ressuscitou, a palavra de Deus diz que Ele é o primogênito da criação. Ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar e nós seremos os próximos a ressuscitar com Ele. Aleluia, glória a Deus, que você possa guardar essa mensagem no teu coração, que você possa se alegrar nesse dia, porque Jesus está vivo, amém? E esse é o momento também, eu creio que você já preparou a sua ceia, esse é o momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Nós pegamos o pão, simbolizando o corpo de Cristo, e nós pegamos o suco de uva, o vinho, simbolizando o sangue de Jesus derramado na cruz. Olha o que fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, o pão e o vinho é algo que Jesus deixou para nós. O pão simboliza o corpo de Jesus. O vinho, que é o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus entregou o corpo dele, Jesus entregou o sangue dele pelos meus pecados, pelos seus pecados, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele. Jesus foi pendurado numa cruz, Jesus morreu numa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele nos deixou esse mandamento, Ele nos deixou essa ordenança, de quê? De que nós pudéssemos pegar o pão, simbolizando o corpo dele, pegar o vinho, simbolizando o sangue dele derramado na cruz, e que nós pudéssemos juntos, como corpo de Cristo, ceiar, participar desse memorial. E eu convido você que está aí em casa a pegar o seu pão, a pegar o seu suco de uva, e juntos vamos trazer a memória, juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. Então compartilhe o pão com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, e vamos juntos fazer uma oração, porque a palavra de Deus diz que após pegar o pão Ele deu graça. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, porque o Senhor nos faz participantes desse memorial. Essa é uma ordenança do Senhor, esse é um mandamento do Senhor, que nós possamos fazer isso, meu Pai, porque é a ordem do Senhor, até
até a volta de Jesus. Papai querido, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa vir com a tua graça, com a tua misericórdia sobre nós, que o Senhor possa fazer morada em nossas vidas e que a cada dia nós possamos buscar ser santo, assim como o Senhor é santo. Pai, em nome de Jesus, nos purifica, nos salva. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, a nossa família, nossos negócios, nosso ser em tuas mãos. Nós entregamos a nossa vontade em tuas mãos e que se cumpra o teu querer em nossas vidas. Papai querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por cada um que está no seu lar, Pai, que está em sua casa, Senhor Deus, segurando o pão, segurando o vinho. Muito obrigado, e que nesse momento nós possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pegue o pão, coma, beba do suco. Posso crer. Porque Amado Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, Pai. Amado Deus, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar cada um, meu Pai. Senhor Deus, que participou desse memorial, desse momento onde nós celebramos a ceia do Senhor, Pai. Eu aqui, Senhor Deus, gravando esse culto, preparando esse culto, e cada um no seu lar. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está aqui comigo, eu creio que o Senhor está com cada um nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, e que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, é que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que alegria, irmãos, que grande prazer poder participar desse memorial, da ceia do Senhor, trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. E o domingo de Páscoa é um domingo apropriado, o domingo da ressurreição de Jesus. E creia numa coisa, Ele vive. Por isso nós cremos no amanhã, por isso nós acreditamos que há esperança. Creia que há esperança, creia que nós vamos vencer todas essas guerras, todas essas lutas. São batalhas espirituais que Cristo venceu todas elas, e Ele venceu, e hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Amém? Então que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa ter uma semana abençoada, né? Todos os dias abençoado por Deus, sempre crendo no teu coração que Deus está te guardando, que Deus está te protegendo. Aleluia. Eu quero te convidar a compartilhar o link da nossa igreja Nova Aliança Augustinópolis. Eu não sei até quando estaremos com os cultos online, eu não sei que dia nós iremos realizar os nossos cultos presenciais. Eu, pela fé em Deus, eu creio, e eu peço a Deus que domingo que vem nós possamos estar realizando nosso culto presencial. Durante essa semana nós estaremos realizando orações aqui na igreja, nós estaremos abrindo a igreja para orações, né? Fazendo o que a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária tem nos direcionado, né? Todo aquele cuidado, usando o álcool gel, usando uma máscara, né? O afastamento, de distanciamento um do outro. Então, esse é um tempo que nós estaremos aqui na igreja. Nós estaremos começando amanhã, segunda-feira, nós estaremos abrindo a igreja às 6 horas da tarde, às 18 horas, e eu convido você, né, está orando conosco. Não vai ser um culto, não, até porque nós não podemos reunir ainda um grupo de muitos irmãos, mas um grupo pequeno nós podemos estar reunidos, orando, buscando a presença de Deus. Então, segunda, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui na igreja. Aleluia, amém? Eu quero orar mais uma vez por você. Feche os teus olhos, que Deus possa falar contigo nesse momento também. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, meu Pai, porque eu creio que esse período, Senhor Deus, da caverna está passando. Eu creio que nós estamos saindo da caverna. Eu creio que o Senhor já falou, o Senhor já nos ensinou, e algo que precisa ser ensinado, eu creio que o Senhor irá ensinar no decorrer desses dias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço que o Senhor dê um sopro, Senhor Deus, sobre a nossa nação, e que esse vírus, meu Pai, seja extinto do nosso estado,
Senhor Deus, do nosso país, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, meu Pai, da menor às maiores, e o Senhor tem autoridade sobre todo vírus. Por isso eu creio que o Senhor já deu uma ordem, eu creio, Senhor Deus, que tudo isso está passando. Por quê? Porque é o Senhor que tem o poder e a autoridade. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu oro e peço por cada um, nos abençoa, nos protege, nos guarde, nos livre de todo mal, que nenhuma praga venha até a nossa casa, meu Pai. Senhor, guarde cada profissional, guarde cada empresário, meu Pai. Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando na saúde, meu Pai, aqueles, Senhor Deus, que não pararam, Senhor Deus, esses dias, porque existem setores que não podem parar, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar guardando poderosamente, meu Pai. Senhor, e que a crise, Senhor Deus, não bata na porta de nenhum daqueles, meu Pai, que tem crido no Senhor, que tem acreditado no Senhor, que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus eu oro agradecendo, e que o Teu amor, a Tua graça e a doce consolação do Teu Espírito Santo esteja conosco. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que Deus te abençoe em nome de Jesus.